Oi, galera. Bom dia, bem-vindos à nossa sala virtual. Mais um minutinho aí para os colegas entrarem, aí a gente continua sem interrupções, tá bom? Com o mínimo de interrupções possível, né? Muito bem, sejam bem-vindos à nossa sala virtual. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre história do Brasil, ok? Permite a entrada do Bernardo Mota aqui. Enquanto isso, outros colegas vão entrando, tem gente que está entrando ainda, e a gente pode começar, né, gente? Bom, o negócio é o seguinte, né? A gente começou falando aqui do início da história do Brasil, ou seja, do período pré-colonial para cá, não é, gente? E de lá para cá, nós falamos aí das características do pré-colonial, falamos aí do período colonial, falamos da sociedade do período colonial, falamos do Brasil em termos de economia também naquele período, falamos também do Brasil em termos políticos, e depois nós avançamos aí, né, meus amigos, para o processo de independência do Brasil, o primeiro reinado, para as regências, e eu cheguei com vocês até o segundo reinado, ok? Mas como eu já havia planejado anteriormente, até mesmo antes dessa pandemia começar, nesse primeiro semestre, nessa primeira parte, a gente veria até o segundo reinado e tiraria algumas aulas para poder fazer uma revisão através de atividades, onde a gente pudesse colocar em prática o nosso estudo, onde a gente pudesse, no final das contas, também tirar nossas dúvidas. Porque muitas vezes fica só na explicação e quando você vai para a prática, aí começam a aparecer as dúvidas. E, logicamente, em cima de várias atividades, exercícios de revisão, a gente pode estar discutindo, né, a gente pode estar elucidando aí qualquer dúvida que você tiver. Então, no primeiro momento, nós falamos aí sobre o Brasil pré-colonial, depois nós falamos na economia do Brasil colonial, na sociedade do Brasil colonial, falamos nas revoltas do período colonial, fizemos na atividades uma revisão aqui, né, com exercícios dos principais vestibulares, do Enem, tá ok, gente? Na última aula, nós fizemos uma atividade de revisão comentada com vocês aí sobre o processo de independência do Brasil, não é isso? E hoje nós vamos ver aqui, meus amigos, uma atividade de revisão sobre o primeiro reinado. Então, o tema da aula de hoje, o recorte histórico que nós vamos analisar hoje, é sobre o primeiro reinado, ou seja, o governo de Dom Pedro I. Então, a gente tem que lembrar aí que depois do processo de independência, quando o Brasil conquista autonomia política, ou seja, o Brasil passa a ter seu próprio governo, começa então a história do Brasil Império, né? A história do Brasil independente começa com essa parte que nós chamamos de Brasil Império. E a partir daquele momento, nós temos o Brasil Império também dividido em três partes. A primeira parte é o primeiro reinado, governado por Dom Pedro I, de 1822 a 1831. Depois nós temos o período regencial, que é de 1831 até 1840, né? E depois nós temos aí, meus amigos, o segundo reinado, né, que vai de 1840 até 1889.
E é lógico, você tem que conhecer aí as características, as singularidades de cada período. A história não foi a mesma. Apesar de semelhanças entre esses períodos do Brasil Império e do Brasil Independente, nós temos que salientar aqui que o vestibular ele vai pegar em cima das particularidades, como eu falei, em cima dessas singularidades. Então é por isso que é sempre legal você fazer um recorte e estudar especificamente aquele tema. Para a gente, então, desenvolver o trabalho de hoje, eu preparei para vocês aqui uma lista de exercícios, algumas questões, como já disse para vocês, são questões de vestibular, são questões do Enem, que de certa forma espelham, né, o que você vai encontrar, né, na frente aí como desafio. Então eu começo apresentando para você aqui uma imagem muito conhecida, uma imagem muito famosa, e o nome dessa imagem é O Grito do Ipiranga, né? É um quadro pintado aí pelo paraibano Pedro Américo. É bom lembrar que o Pedro Américo ele pintou vários e vários quadros, tendo como, logicamente, referência a história do Brasil. Então faça o seguinte, leia a questão, analise o quadro, e daqui 1 minuto a gente resolve a questão, a gente comenta a questão, ok? Professor, estão pedindo para aceitar lá no grupo. Para o quê? Para aceitar? Repete, por favor. Isso, para aceitar. Assim, à medida que está chegando aqui, eu vou aceitando. É que muitas vezes entra um por um, né? E aí acaba formando uma fila, tá ok? Enquanto vocês estão analisando aí, eu estou aceitando aqui para a gente não perder tempo. Mas tranquilo, beleza. Todos que chegaram aqui até agora eu já aceitei, já estão dentro, né? A não ser que a pessoa está digitando errado lá. Muito bem, bora fazer a análise então dessa questão? Olha para você ver aqui, ó. Ao enunciado, a pintura é uma manifestação artística que pode ser utilizada como fonte histórica, reforçando uma versão da história. Olha para você ver o que ele falou, reforçando uma versão da história. É interessante notar que dependendo de quem está contando a história, a versão pode ser diferente. Tem gente que, por exemplo, pode falar muito bem da ditadura no Brasil, argumentando a favor da ditadura. E tem gente que pode fazer um texto também criticando a ditadura. O objeto é o mesmo, a ditadura, mas nós temos na história versões diferentes. É por isso que quando você vai fazer o vestibular, você tem que olhar lá, né, quais são as obras de referência. Por exemplo, a história, a obra de José Murilo de Carvalho, né, e outros autores mais que muitas vezes são citados, são obras de referência porque as questões estarão fundamentadas na visão daqueles autores. Mas aqui no caso, né, gente, aqui estamos falando de um autor de uma pintura, né, de uma pintura que representa um fato histórico, que é a independência do Brasil. Continuando a leitura, olha para você ver. Nesse sentido, observe o quadro do pintor paraibano Pedro Américo. Gente, Pedro Américo ele pintou esse quadro aqui chamado Grito do Ipiranga, né? E ele pintou também outros quadros, como o quadro de Tiradentes e outros eventos, outros fatos históricos, né, importantes para o Brasil. Mas esse quadro aqui ele é especial, porque nós temos ele como referência desde quando a gente é criança, de que o grito da independência no Brasil aconteceu dessa forma. Se você olhar aqui no alto, nós temos aqui o futuro imperador Dom Pedro I, levantando, meus amigos, a espada e gritando independência ou morte, né? Ou seja, a partir daquele momento, ele declarava o Brasil livre
do domínio português. O Brasil passava a ter liberdade, autonomia política. E é, logicamente, seguindo o mesmo gesto de Dom Pedro I, nós temos aqui os chamados dragões da independência, né? Aqueles que defenderam, né, esse processo de liberdade no Brasil. Então, você vê com a imagem que traz para a gente um sentimento de heroísmo muito grande, né? Mas a gente pode explorar essa imagem através dessas opções aqui. Olha para você ver, ó. Primeira coisa, ó, no campo da historiografia, essa imagem, olha para você ver, primeira coisa, historiografia. O que é historiografia? É o estudo que a gente faz sobre as fontes históricas. É o estudo que a gente faz sobre o que disseram em relação à história. Quando você pega vários autores e faz um estudo sobre um tema, você está fazendo um estudo historiográfico, tá ok? Bom, então o que sintetiza do ponto de vista historiográfico, meus amigos, né, essa imagem? Letra A, sintetiza o verdadeiro sentimento de toda a nação em relação a Portugal. Quer dizer, então, que o Brasil inteirinho, de cabo a rabo, estava a favor da independência e contra Portugal? Não, está errado. Se você dá uma olhada, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, teve grupos dentro do Brasil que não aceitaram a independência. Grupos, inclusive, de brasileiros e portugueses, lógico, que ainda viviam no Brasil. Então, não foi um processo, meus amigos, que acabou num acordo, como todos vocês sabem, um acordo envolvendo Portugal, Inglaterra e o Brasil. Não, muito pelo contrário. Né? No início, bem no início da declaração de independência, houve uma revolta na Bahia. E houve uma revolta também lá na província do Pará, meus amigos, é isso mesmo. Ou seja, nesses locais haviam grupos de portugueses, né, e até de brasileiros, que não queriam a separação entre Brasil e Portugal. Tinham interesses que o Brasil continuasse, né, vinculado a Portugal, submetido a Portugal. Então, se fala que toda a nação do Brasil, todos os brasileiros, todos que estavam fazendo parte da nação naquele momento queriam a independência e eram contra Portugal, está errado. Lógico, depois de alguns meses, esses movimentos, meus amigos, rebeldes, acabaram percebendo que, a partir do momento que o Brasil entra em acordo com Portugal, que entra em acordo com a Inglaterra para mediar essa independência e que esse processo seria irreversível, esses conflitos, essas revoltas, elas cessam na Bahia e no Pará, principalmente, tá ok? Então está errada a ideia de que todo mundo no Brasil, né, a nação toda, apoiava a independência. Olha o outro aqui, ó. Expõe a luta de classes existente no país, no período da independência. Não mostra essa luta de classes, não. No Brasil, a gente percebe uma luta de classes, por exemplo, nas revoltas que aconteceram, na revolta dos malês, né, na formação ali do Quilombo dos Palmares. É a luta de classes que Karl Marx falava, né? É a luta daquele que é explorado contra aquele que é o explorador. Só que esse quadro, ele não mostra essa luta de classes. Ele não está mostrando classes diferentes entrando em conflito. A gente está vendo simplesmente o imperador rodeado por militares, simplesmente dando o grito de independência, apoiando essa atitude do imperador. Uma luta de classes aqui, você não percebe, né? Olha outra coisa aqui, gente, ó. Expressa o apoio popular ao processo de autonomia política do Brasil, a letra C. A letra C também está errada, meus amigos. Porque quem fez a independência do Brasil foi a elite. Foi a elite no Brasil, os ricos, os grandes fazendeiros, os donos de escravos. Eram eles que foram os apoiadores desse processo de independência. Foram eles que formaram o Partido Brasileiro, que, influenciando Dom Pedro I, né, meus amigos, acaba levando o nosso país à independência, logicamente colocando Dom Pedro I como líder desse processo, tá ok, gente? Então, esse apoio popular não está aqui, não. Inclusive, se você olhar aqui, ó, olha para você ver que coisa interessante nessa imagem aqui, ó, como é que é legal a gente estudar a imagem na história. Muitas vezes, o vestibular pode pedir alguma coisa para você nesse sentido. Olha do lado aqui, ó. Se você olhar lá, né, depois numa imagem mais nítida, no seu livro, não por outro meio, se aqui não estiver legal, você vai perceber o seguinte, que aqui tem um homem, e esse homem está conduzindo um carro de bois aqui, ó. Dá para você perceber isso, o quadro ele é enorme, né? Então você vê aqui facilmente um homem pobre, um homem do povo, né? Se você olhar aqui as roupas desse cidadão aqui, você vê que ele está com roupa simples, está com chapéu, uma camisa rasgada, uma calça até os joelhos, né? E ele está levando aqui um carro de boi que está transportando aqui atrás, em cima do carro, galera, ó, toras de madeira. Como é que está esse cara que representa o povo? Ele está participando desse processo? Não.
Se você olhar bem, ele está apenas o quê? Visualizando, ele está apenas olhando o que aconteceu. Portanto, conclua, meus amigos, que o processo de independência do Brasil não contou com a participação do povo. Muito pelo contrário, a elite tinha medo que o povo se armasse, que o povo tomasse o poder e começasse a fazer um governo popular, né? Como aconteceu, né, meus amigos, em vários eventos históricos, né? Então, o povo armado era perigoso para a elite. A elite queria simplesmente romper com Portugal, mantendo a ordem. Quem era rico, continuava rico. Quem era pobre, continuava pobre. E quem era escravo, continuaria escravo. Então, não houve o apoio popular, a participação do povo nesse processo de independência do Brasil. Deixa eu aceitar aqui o colega que está pedindo para entrar aqui, a Giovana. Eu já volto aqui, beleza? Muito bem, continuando. Então, olha para você ver aqui, olha a letra D. Expressa uma visão heróica e romanceada da separação política do Brasil. Isso aqui está certo. Por que isso aqui está certo? É uma visão heróica. Dá para perceber que o quadro ele é carregado de um heroísmo muito grande, né? Levantando uma espada, declarando independência, defendendo a liberdade, né? Uma visão heróica. E é uma visão também romanceada daquele período, né? Se você olhar aí o romantismo, não tem a ver só com romance, com amor, não. Tem a ver também com a coragem, tem a ver também, né, meus amigos, com a liderança daqueles que estão à frente desses movimentos, né? Se você dá uma olhada no romantismo, ele tem essas características como estilo de época, tá ok? Então não houve, né, no final das contas, uma participação do povo. Não houve uma guerra entre Brasil e Portugal para garantir essa independência. Houve o quê, gente? Houve um acordo. Portugal, para reconhecer a independência do Brasil, pediu dinheiro. O Brasil não tinha dinheiro. Quem emprestou o dinheiro? A Inglaterra. A Inglaterra empresta o dinheiro para o Brasil paga pela independência, compra a independência, ou seja, indeniza Portugal para que fosse reconhecido como país independente, e a partir daí, com quem que ficou a dívida? O Brasil. Né? Então, o Brasil começa a desenvolver uma dívida externa a partir desse momento, que nunca foi paga, até hoje não foi paga. Aquele primeiro dinheiro que foi pego para pagar a independência não foi pago. Hoje ele compõe a impagável dívida externa brasileira. Então, isso aqui que está no quadro é romanceado. Pedro Américo, ele pintou esse quadro 100 anos depois, ele nem vivia nessa época, 100 anos depois que aconteceu o Grito do Ipiranga, em 1822, aí que sim foi pintado esse quadro. Então, ele idealizou, não corresponde à realidade, não houve heroísmo. Na verdade, o que houve foi um acordo. O que a Inglaterra ganhava com isso? O Brasil não voltava a ser colônia. O Brasil não voltando a ser colônia, teria a Inglaterra um mercado aberto para vender os seus produtos. Se o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, o Brasil ia fechar os portos para os ingleses, né? Então a Inglaterra tinha interesse, né? E o Brasil, logicamente, tinha interesse de se tornar livre, né? E Portugal cobrou, né, para reconhecer, logicamente, meus amigos, essa independência, tá bom? Olha aqui, ó, fala aqui também a mesma coisa, olha. Mostra a independência com anseio de grupo subalterno. Subalterno o quê? Classes, né, gente, mais baixas. Então, a gente não vê nada de grupos subalternos aqui gritando, lutando por essa independência. Essa imagem não traz isso também, ok? Então, você deveria ter marcado na questão número 1 a letra D. Se você tem alguma dúvida, abre o microfone, fala comigo. Jales. Eu não consigo ver o chat não, viu, gente? Pode falar, velho. Tem uma questão que retrata essa mesma imagem, só que com Dom Pedro junto com tipo, um tanto de classe, sem ser essas classes mais altas. Aí qual que era o objetivo de retratar daquela forma? Cara, mas aí para mim fazer uma análise dessa, seria necessário eu ver qual é essa imagem. É uma que Dom Pedro está no meio, tipo, tem várias classes levantando os braços, comemorando a independência. Seria interessante eu ver. Se você puder separar essa imagem e mandar para mim no WhatsApp, tá? Aí eu pego, identifico e falo para você. Porque é o seguinte, essas imagens que nós temos, no geral, são imagens heróicas, são imagens que colocam ele como defensor do Brasil, defensor do povo, defensor da liberdade para essa sociedade. Talvez essa imagem que você encontrou é de algum autor, né, que queria vincular o processo de independência como se fosse um anseio popular. Logicamente, essas imagens, ao longo da história, vários líderes fizeram isso. Napoleão foi mestre em fazer imagens para poder fazer, no final das contas, um marketing sobre a sua imagem, de tentar criar algo, né, que colocasse essa pessoa no nível maior do que ela era. Então, Dom Pedro I, ele
dá o golpe, ele declara a independência, ele torna o Brasil independente com apoio da elite. Mas nada impede, por exemplo, de que um autor coloque a figura desse libertador, desse Dom Pedro I, junto do índio, junto do escravo, junto de um trabalhador pobre, como se ele estivesse libertando todo o Brasil. É uma questão de marketing, uma questão de imagem, que vende uma imagem, que vende, no final das contas, a impressão, né, sobre esse mito histórico, tá ok? A princípio, o que eu posso falar seria isso, tá ok? Mas, na prática, o que houve? Não houve participação do povo. Alguém pode ter tentado vincular essa imagem do imperador com a imagem do povo, mas isso não é realidade, tá ok? Aí, se você encontrar essa imagem, manda para mim que eu posso te dar uma resposta mais completa, tá bom? Olha lá. Gente, eu vou falar mais uma vez, eu não consigo ver o chat. Se você vê o chat, o colega perguntando alguma coisa no chat, pode falar para mim com o microfone aqui, que eu não estou vendo o chat. Quando a gente espelha a matéria, a gente, pelo Meet, não vê, né, o que as pessoas estão escrevendo, tá bom? Olha aqui, ó, o número 2, ó. Eu vou ler junto com você o número 2 e você vai resolver. E depois a gente confere, tá bom? Olha lá. Confederação do Equador, Manifesto Revolucionário. A Confederação do Equador, gente, foi uma revolta que aconteceu no Nordeste brasileiro e teve Pernambuco como líder, né? Você vai lembrar aí que Pernambuco se uniu a outras províncias vizinhas e declarou independência. Então, olha para você ver aqui, ó. Brasileiros do Norte. Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à coroa, por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há delírio igual. Quem escreveu isso aí foi Ulisses de Carvalho Brandão, a Confederação do Equador, viu, gente? Aí vem as opções aqui, né? O texto dos confederados, quem escreveu isso aí foi um confederado em nome de todo o movimento, de 1824, revela um momento de insatisfação política contra... Os caras estavam insatisfeitos contra o quê, gente? Letra A, B, C ou D? Lê pra gente aí, vai lá. Descobre aí. Bora, então, bora resolver essa? Olha lá. Então, no primeiro momento, você tem um enunciado, né, de um confederado, de uma pessoa que falava em nome do movimento chamado Confederação do Equador. Lembre-se que a Confederação do Equador aconteceu em 1824, 2 anos depois da proclamação da independência no Brasil. Aí vem a seguinte opção, né, o enunciado. O texto dos confederados de 1824 revela um momento de insatisfação política contra o quê? Os caras estavam protestando contra o quê? O que é correto aqui, de acordo com o que falaram no enunciado? Olha lá. Extinção do poder legislativo pela Constituição de 1824. Gente, isso aqui está errado. Por que isso aqui está errado? A Constituição de 1824, ela criou 4 poderes. Ela criou o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Mas criou um outro poder que não existia em nenhum outro lugar do mundo. É o poder moderador. Esse poder moderador, muita gente costuma chamar ele de anomalia política, né? Porque não tinha outro igual no mundo, né? Foi uma criação de Dom Pedro aí, né, gente? O que dizia o poder moderador? Que ele poderia interferir nos outros poderes. Você tem o poder executivo, né? Que é aquele que vai governar, aquele que vai administrar o dinheiro dos impostos,
Geralmente é o primeiro-ministro escolhido entre deputados e senadores. Quem escolheria seria o próprio imperador. Você tem o poder legislativo, são deputados e senadores que vão fazer as leis. E você tem o poder judiciário, que é aquele que vai aplicar as leis. São juízes, desembargadores que aplicam as leis. Então tem um que governa, executivo, tem um que faz a lei, legislativo, e tem outro que aplica a lei, judiciário. Mas tem um poder moderador. Pelo poder moderador, Dom Pedro I ele poderia passar por cima de qualquer poder, como se ele estivesse acima das leis. Pelo poder moderador, ele poderia criar leis, passando por cima do legislativo, ele poderia anular leis. Ele poderia passar por cima do judiciário, por exemplo, anulando uma decisão de um juiz. Está entendendo? Ou seja, através do poder moderador, o imperador estaria acima da lei. E ele poderia tomar qualquer decisão sem ser contestado. É como se ele fosse um equilíbrio entre os outros poderes, né? Muito bem, então está errado. Não extinguiu o poder legislativo. Ao contrário, criou o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador, que era exercido exclusivamente, o moderador exercido exclusivamente pelo imperador. Olha o outro aqui, ó, letra B. A mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao parlamento. Primeira coisa, né, gente? Não houve mudança no sistema eleitoral brasileiro porque não existiam eleições no Brasil para escolher o governante. Então já está errado, né? O Brasil vai ter eleições para escolher deputados, senadores, né, gente, a partir da independência. Então não mudou o sistema eleitoral. Isso aqui já está errado, né, meus amigos? Tá bom? Ainda falou outro absurdo aqui, que os brasileiros, né, estavam proibidos, né, de se candidatar ao parlamento, somente os portugueses queriam isso. Poxa vida, é totalmente errado, é uma invenção que não tem nada a ver. Olha a letra C. A atitude absolutista de Dom Pedro I ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. Gente, a letra C está certa. Sabe por que está certa a letra C? Primeira coisa, o que Dom Pedro fez? Ele reuniu com as pessoas que apoiaram a independência e pediu para fazer uma Constituição. Os caras que apoiaram a independência eram fazendeiros, eram padres, eram pessoas de alta patente no exército português, mas que apoiaram a independência. Teve português que apoiou o processo de independência, ficou do lado de Dom Pedro I também, gente. Ou seja, eram pessoas que pertenciam, de certa forma, à elite, né, gente? Mas essas pessoas acreditavam que poderiam fazer um governo liberal no Brasil, velho. Um governo liberal. Como assim liberal? Um governo em que o governante estaria submetido às leis. Lá na Europa, o absolutismo estava caindo. E os reis deveriam obedecer às constituições que estavam sendo criadas. Os reis deveriam dividir poder. O absolutismo estava em crise. Só que aqui no Brasil, quando essas pessoas se reuniram e fizeram uma Constituição de caráter liberal, que limitava o poder do imperador. Ele não aceitou essa Constituição. Ele nem deixou essa Constituição entrar em vigor. Ele dissolve aquela Constituinte, ou seja, fecha as portas, manda aquelas pessoas que estavam fazendo as leis embora, e ele reúne ali algumas pessoas da sua confiança e faz uma Constituição em 1824, que era autoritária, que foi outorgada. É diferente de promulgada. Promulgada é discutida, debatida. Outorgada é imposto. Então, essa Constituição, olha para você ver aqui, ó, outra palavra aqui, ó, ela foi outorgada, ela foi imposta ao povo, ela não partiu de um debate dos representantes da sociedade. E ela atendia os interesses de Dom Pedro, porque criava o poder moderador, um poder que colocava plenos poderes nas mãos do imperador, ou seja, um poder que, de certa forma, né, espelhava aqui uma atitude absolutista do imperador Dom Pedro I. Então está certo aqui, gente, essa opção, porque os confederados eles se voltaram principalmente contra a Constituição, que era autoritária, que foi outorgada, que concentrava poderes nas mãos do imperador. É nesse momento que, em Pernambuco, algumas pessoas se revoltam, iniciam um movimento declarando a independência de Pernambuco. Isso aí é seguido por outras províncias vizinhas, queriam formar a Confederação do Equador, como se fosse um país independente do Brasil. E ali, logicamente, queriam proclamar uma república, né, gente? E fazer uma nova Constituição. Só que isso não acontece. Dom Pedro I, ele reúne um exército, contrata mercenários, com dinheiro, de novo, emprestado pela Inglaterra, né? Acaba com o movimento, prende os líderes do movimento, um deles, por exemplo, Frei Caneca, acaba sendo fuzilado. Então a gente percebe que, apesar da proclamação da independência, tem gente dentro do Brasil também que não gostou do tipo de governo que ele estava implantando no Brasil, começou a fazer oposição a ele, né? Inclusive um movimento separatista e republicano, como foi a Confederação do Equador.
Você tem alguma dúvida nessa questão sobre esse evento histórico? Beleza, vamos continuar então. Olha lá. Número 3. A 3 é rapidona, ó, pra você ver, ó. É bem direta. Não significa que só porque você vai fazer o Enem, vai fazer o vestibular na Unimontes, que você vai encontrar um enunciado enorme, não. Você pode encontrar uma frase só, né, te dando um comando para você encontrar, e também a opção que é correta ou errada, né? Então, muitas vezes não depende só da reflexão que você fez no trecho, mas depende do puro e simples conhecimento que você tem. Por exemplo, o sistema eleitoral adotado no Brasil, né, no Império Brasileiro, estabelecia o voto censitário. Esta afirmação significa que, vou repetir, olha lá, lê aí, ó. O sistema eleitoral adotado no Brasil, no Império Brasileiro, estabelecia o voto censitário. Então está falando que o voto censitário era o tipo de voto que tinha no Brasil Império, né? Esta afirmação significa o quê? O que significa voto censitário? Era uma característica da Constituição de 1824. Mais uma vez, não tem como a gente falar de primeiro reinado sem falar dessa Constituição de 1824. De acordo com a Constituição de 1824, o que era voto censitário? Letra A, B, C, D ou E? Qual que é? Vamos lá então, que essa é muito simples, né? Olha lá, letra A. O sufrágio é o direito de votar, é o ato de votar, são as eleições, tá ok? O sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais. Não, isso aqui é uma invenção, não existia esse tipo de situação no Brasil naquele período, não. Para ser eleitor, era necessário possuir uma determinada renda anual. Aqui, galera, essa é a resposta, letra B. O voto censitário definia que, para poder votar, o cara tinha que ter uma renda mínima determinada. Essa renda variou ao longo do tempo, mas, no geral, foram 100 mil cruzeiros. Quem ganhava acima de 100 mil cruzeiros, a moeda durante o Brasil, o Império passou a ser o cruzeiro, né, gente? Poderia votar, teria direito de voto. Olha para você ver que interessante, né? Olha, e era uma renda muito alta, 100 mil cruzeiros naquela época era uma renda muito alta. É como se você falasse hoje 100 mil reais, né? Eu posso colocar dessa forma para vocês. Só pode votar quem ganha mais de 100 mil reais. Bom, eu já estava fora, eu não votava. Só pode se candidatar a deputado quem ganha mais de 200 mil reais. Só pode se candidatar a senador quem ganha mais de 400 mil cruzeiros, ou seja, 400 mil reais por ano, tá vendo? No final das contas, quem votava? Só a elite. Quem se candidatava? Só a elite. Quem era eleito? Só representantes da elite. Eles iam defender quais interesses? Os interesses da elite. Então, nesse momento, não existia no Brasil um governo popular que atendia os interesses do povo, mas atendia os interesses da elite. Portanto, o voto censitário determinava que quem tinha direito de voto era quem tinha uma renda mínima, e era muito alta, deixando de fora o povo, deixando de fora das decisões políticas os interesses populares. Né? As outras todas aí estão erradas, são todas, meus amigos, invenções aí, tá ok? Se você quiser discutir alguma coisa da questão 3, você pode abrir o microfone aí. Mas eu acho que é uma questão muito simples e muito direta, né? Muito bem. Jales, Pode falar. a 2 é a letra D? A 2? Voltando lá na É. 2? A 2 é a letra C. É C, na verdade, isso. Número 2 é a letra C. Nós terminamos de comentar a número 3. A número 3 é obrigada. letra P, tá ok? Vamos lá. Ó, gente, Obrigada. eu vou colocar essas questões para vocês no Google Sala de Aula. Todas essas que eu estou fazendo aqui para a questão de revisão são questões estratégicas. Eu vou colocar para vocês no Google Sala de Aula com gabarito, viu? Não preocupa não, tá? Vamos lá, número 4. Vamos lá. Sobre o processo de independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o primeiro reinado. É possível dizer o quê, gente? Sobre o processo de independência no Brasil, o que implementou? Implementar é o quê, gente? Implantar, iniciar, colocar em funcionamento, deflagrar. Implementar significa isso, tá ok? Responde a número 4, vai lá.
Jales, você não tá vendo as mensagens, tá chegando não, né? Não tô vendo não, amigão. É por isso que eu falei assim, quando eu escrevo da Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, deixa eu ler para você. Vê aí, Aí, velho. se você preferir responder agora, enquanto as pessoas estão lendo a questão, a pessoa perguntou assim, Jales, qual a diferença entre a Revolução Praieira, Revolução Pernambucana e Confederação do Equador? Poxa vida, viu? Falou muito bem aí, viu? Revolução Praieira, Revolução Pernambucana e Confederação do E Equador. Revolução do Equador. Vamos começar pela Confederação. Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana aconteceu em 1817. A Revolução Pernambucana é um movimento que também queria a independência de Pernambuco. Dom João VI, o rei de Portugal, estava no Brasil, tinha fugido de Napoleão. Só que os problemas do Brasil não haviam sido resolvidos só porque o rei de Portugal veio viver no Brasil. Então, em Pernambuco, estourou uma revolta que declarou a independência de Pernambuco. Chegou, inclusive, até fazer um governo independente. E era um governo de caráter republicano, separatista. Só que é um movimento que acaba sendo repreendido pelas tropas do governo português aqui no Brasil, a mando do próprio rei português, Dom João VI. O outro aí foi o quê, amigão? A Confederação do Equador, né? A Confederação do Equador vai acontecer em 1824, durante o primeiro reinado. É o que nós acabamos de falar. Também era um movimento republicano e separatista. Só que, junto com Pernambuco, outras províncias se uniram para declarar a independência, formando a Confederação do Equador. Mas tinha o mesmo caráter. Acontece que a Confederação do Equador, ela surge, meus amigos, porque não concordava com a Constituição de 1824, aquela feita por Dom Pedro I, que era autoritária. E depois tem o quê? A Revolução Praieira, ou então a Revolta Praieira. Isso aí vai acontecer no segundo reinado, tá ok? E por que aconteceu no segundo reinado? Tinha o Partido Liberal e o Conservador. Dom Pedro II, ora colocava o Partido Conservador para governar junto com ele, escolhendo o primeiro-ministro como conservador, ou escolhia um primeiro-ministro que era liberal, colocando o Partido Liberal para governar junto com ele. Naquele momento lá, da Revolução lá da Praieira, né, gente, o governador, ele era o quê, gente? Ele era liberal. Aí o que Dom Pedro II faz? Troca ele por um governador de Pernambuco, né, gente, que era conservador, tirou aquele grupo político do poder. E aí os praieiros, que eram liberais, eles tinham um jornal na Rua da Praia, por isso que era chamado de os praieiros, tá ok? Era um jornal liberal, a partir dali eles começam a incitar o povo a se levantar contra o governo de Dom Pedro II, no segundo reinado. Eles não aceitavam a troca do governador, começaram uma revolta contra o governo de Dom Pedro II. Só que essa revolta não foi longe, não. Logo, logo ela foi sufocada pelo exército, tá ok, gente? E não teve êxito, não teve sucesso. Então, cada uma delas aconteceu num período diferente. Revolução Pernambucana, Brasil colônia. Né? Confederação do Equador, primeiro reinado. Revolução Liberal, não teve nada de revolução, porque os caras não tomaram o poder, né, gente? Segundo reinado. Vamos lá, então, questão número 4. Espero que esteja Já resposta. Pode falar? O primeiro empréstimo que vai culminar depois na impagável dívida externa, ele começou em 1824, o primeiro? Esse empréstimo ele vai começar por volta de 1824, porque primeiro o imperador o Dom Pedro I, né, declarou independência. E aí, a partir disso aí, teve uma série de conflitos com o governo português e tal. Portugal ameaçava invadir o Brasil para restabelecer o controle, a Inglaterra entrou no meio. Então, até que foi feito o acordo entre Brasil, Portugal e Inglaterra, reconhecendo a independência do Brasil, passaram-se alguns anos. Então, esse acordo foi feito entre 1824 e 1825. É quando o Brasil contrai a sua primeira dívida para indenizar Portugal. Então, não foi assim, 1822, pá, o dinheiro está no bolso, toma aqui Portugal. Não foi assim, não. Iniciou-se um processo de negociações que vai culminar entre 1824 e 1825. Tá? Vamos lá, questão número 4. Ô, gente, o que a gente pode falar aqui sobre a situação que implementou o primeiro reinado? Letra A. Dom Pedro antecipou-se a estratégia do seu irmão Dom Miguel, que também queria ser imperador do Brasil? Não. Tinha aqui Dom Miguel, que era o irmão mais novo de Dom Pedro I, mas não havia essa pretensão, não, viu, gente? Isso aí é falso. Foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de Dom João VI. Não, gente, a independência do Brasil foi proclamada em 1822 e Dom João VI só vai morrer lá por volta de 1825, 1826. Quer dizer, o filho dele, Dom Pedro I, declarou a independência do Brasil enquanto o pai, rei de Portugal, estava vivo ainda, né, gente? Tá?
Foi um processo coordenado pelos revolucionários latino-americanos, como Mitre e Simón Bolívar. Tem também José Martí, que esqueceram de falar aqui, né, na opção, né? Não, esses caras aí, eles lutaram pela independência das antigas colônias espanholas. Por exemplo, Simón Bolívar, ele tornou independente a Venezuela, parte da Colômbia, tornou independente também parte do Peru, enquanto que José Martí e o Mitre, né, lutaram a partir do sul, libertando o Chile, libertando a Argentina. Esses caras foram muito importantes. Tanto é que são conhecidos como os Libertadores da América, né? Tem até uma competição esportiva com esse nome, em homenagem a eles. Mas eles libertaram o quê? A América Espanhola, e não a América Portuguesa. É diferente, né? Olha outra aqui, gente, olha. Foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte. Não, galera, Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1815. A independência do Brasil foi em 1822. Já está errado, não precisa nem terminar de ler isso aí, não. Agora, a letra E, para você ver, ó, foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto. Ah, isso aqui tá certo. De 1820, que exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal. Gente, Dom João VI, o rei de Portugal, fugiu para o Brasil por quê? Porque desobedeceu o bloqueio continental de Napoleão da França. Napoleão invade Portugal, a França invade Portugal. O rei de Portugal, para não morrer, foge para o Brasil. Só que depois, quando Napoleão é derrotado, o rei de Portugal permaneceu no Brasil, não voltou. E muita gente em Portugal começou a se revoltar com essa situação. O Brasil não era colônia, o Brasil não era mais não, tinha acabado o pacto colonial, a abertura dos portos, lembra que eu falei isso com vocês? A assinatura dos tratados de 1810, dando vantagens econômicas para os ingleses. Quer dizer, os portugueses lá em Portugal, eles não tinham mais condições de explorar o Brasil. Eles viram o país empobrecer. Eles viram o país destruído pelas guerras napoleônicas. E cadê o rei para resolver isso? Está lá no Brasil. Então, houve uma revolta em Portugal, tomaram o poder em Portugal, exigiram a volta do rei para Portugal, caso contrário ele perderia o trono, acabaram com o absolutismo em Portugal, por isso que fala liberal, seguiram o modelo da Revolução Francesa, criaram um parlamento, uma monarquia constitucional que o rei deveria obedecer à lei, não seria mais o rei absolutista. E o pior, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Essa intenção de fazer o Brasil voltar a ser colônia que provoca reações da elite brasileira, apoiando Dom Pedro I no processo de deflagração da independência, ok? Então, é essa revolução liberal do Porto e a pretensão de recolonizar o Brasil é que leva o Brasil à independência. O Brasil já tinha experimentado a liberdade e não voltaria para isso, né, gente? Você tem alguma dúvida sobre essa questão? A Revolução Liberal do Porto teve reflexos em Portugal porque acabava com o absolutismo em Portugal. Era liberal nesse ponto, né? Mas em que ponto que a Revolução Liberal do Porto era conservadora? Tornar o Brasil colônia novamente. Então, para o Brasil era medida conservadora. Para Portugal seria uma medida liberal, né? Poxa vida, 2 pesos e 2 medidas aí nesse processo revolucionário. Mas, lógico, estavam querendo atender seus próprios interesses, né? Gente, vamos agora passar para a última questão que eu preparei para vocês. Vocês viram aí que são questões que traduzem, né, esse processo histórico de independência. Gente, olha o que acontece aqui, ó. Termos da abdicação de Dom Pedro I. Usando o direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara, né? Lembra que Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade e vai ser o futuro Dom Pedro II, né? Ele não poderia governar. Dom Pedro I vai embora do Brasil, é expulso do Brasil, começam as regências e depois das regências vem o segundo reinado com o governo de Pedro de Alcântara, sendo coroado Dom Pedro II. Então está falando da abdicação, né? O governo de Dom Pedro I ele encontrou muitos problemas, ele enfrentou muitos problemas, ele teve uma oposição muito grande, porque foi um desastre em termos políticos. Dom Pedro I ele não tinha habilidade política para lidar com os diversos grupos e interesses que existiam, não. É por isso que ele vai atraindo para ele uma oposição muito grande. Então, por exemplo, quando ele outorga a Constituição, ele impõe uma Constituição, com a Constituição autoritária como poder moderador, desagradou muita gente. Quando ele, por exemplo, envolve-se na guerra da Confederação do Equador, ele mantém o Nordeste brasileiro unido ao Brasil, mas usou de tanta violência que ele acaba se tornando uma figura impopular, traz oposição para ele. Ele mandou matar muita gente que estava envolvida no movimento. Quando você vê, por exemplo, ele lutando na guerra da Cisplatina, a Cisplatina declarou independência em relação ao Brasil. Ele pega mais dinheiro emprestado, faz uma guerra, perde a guerra, a Cisplatina fica independente e vira qual país, galera? O Uruguai. Ele endividou o Brasil, perdeu a guerra, o governo dele perde apoio.
Né? Quando morre Dom João VI lá em Portugal, ele queria colocar a filha dele, Maria da Glória, como rainha de Portugal. Aí falaram que ele estava mais preocupado com os interesses de Portugal do que com os interesses brasileiros. Perdeu apoio. Né, meus amigos? Morre assassinado o maior inimigo político dele, Líbero Badaró, que era um jornalista, falava mal dele. A culpa caiu em cima de quem? Se ele era o maior inimigo de Dom Pedro I, foi assassinado, a culpa caiu em Dom Pedro I. Então, mais oposição política. Dom Pedro I, ele vai fazendo um governo, meus amigos, que vai, de certa forma, apodrecendo aos poucos, vai perdendo, meus amigos, projeção e apoio político, ele vai ficando isolado politicamente. Até chega um momento que acontece a Noite das Garrafadas. Lá nas ruas do Rio de Janeiro, brasileiros e portugueses começaram a fazer o quê, galera? Começaram a lutar entre si. Portugueses que viviam no Brasil apoiavam Dom Pedro I, mas muitos brasileiros já queriam a renúncia dele. Ele chama o exército que ele estava montando para colocar ordem nas ruas. O exército se nega a obedecer o imperador. Quando o exército se nega a obedecer o imperador, ele via que não contava com o apoio do povo, não contava com o apoio da elite brasileira. O exército que ele havia formado, que era um exército brasileiro, iniciando naquele momento, já não queria mais obedecer. Ele mandava de quem? Não mandava nem mais ninguém. Aí ele foi obrigado a fazer o quê? Abdicar, deixando o trono para o filho dele. Ele renunciou, ou seja, abdicou, deixando o trono para o filho. Aí vem, os fatos que conduziram à abdicação foram a repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, tá certo. Incorporação da Guiana Francesa, tá errado. Quem incorporou a Guiana Francesa foi o pai dele, Dom João VI, e depois voltou para o controle da França. Então já tá errado. Outro. Favorecimento aos comerciantes brasileiros, em detrimento aos portugueses. Dívida externa. Não, gente, isso aqui não houve isso aqui não, tá? Não houve esse tipo de acontecimento aqui não, tá ok? Só um instante. Apagou para mim aqui, só um minutinho. Muito bem. Olha lá, ó. Favorecimento aos comerciantes brasileiros. Não, não teve nada disso não, viu, gente? Lá, olha aqui embaixo, aqui, ó. Fala de novo do que, de certa forma, comentou na letra B, ó. Repressão aos revolucionários da Confederação do Equador. Isso aqui está certo. A repressão foi muito violenta, então tornou o governo dele impopular. Perda da província Cisplatina. Ele perdeu a Cisplatina na guerra, que virou um país independente, que é o Uruguai. Tornou o governo dele também impopular, perdeu apoio. E falência do Banco do Brasil. Sim, isso aqui também é. O Banco do Brasil vai falir durante o governo dele. Estou encerrando a aula agora, nesse minuto. O que acontece? Dom João VI, ele é do Brasil, o rei de Portugal. Ele volta para Portugal. Mas você sabe o que o rei de Portugal fez? Ele rapou os cofres do Banco do Brasil e levou todo o dinheiro para Portugal. Se você tivesse dinheiro no Banco do Brasil naquele momento, tchau, tchau, dinheiro. O rei de Portugal levou seu dinheiro para Portugal. E aí o banco já entrou numa crise. O problema é que a moeda brasileira se desvalorizou muito em relação à moeda inglesa naquela época, que era o padrão de referência monetário. Então, diante dessa crise, dessa desvalorização da moeda brasileira, e do fato do rei de Portugal, Larápio, né, gente, ter levado todo o dinheiro do banco para Portugal, o que acontece com o banco? Ele quebra. Se você tivesse dinheiro lá no banco e visse o banco quebrar nas mãos do imperador, você ficava a favor do imperador? Você queria seu dinheiro de volta, né, velho? Então, é por isso que muita gente ficou contra ele. Ele decretou a falência do banco. Gente, o banco faliu, né? Devo, não nego, pago quando eu puder. E dessa forma aconteceu. Então, ele perde apoio. Você deveria ter marcado a letra C, ok? Gente, você pode me procurar lá no chat, ou melhor, desculpa, lá no privado do celular, viu, gente? Lá no privado do WhatsApp, para poder discutir comigo qualquer dúvida em relação a esse período histórico. Agora o professor já deve estar entrando na sala de aula. Desejo para vocês aí. Jales, eu mandei a imagem para você lá, viu? Como é que é, amigão? Eu mandei a mensagem para você lá com imagem. Beleza, velho. Pode deixar que eu vou discutir com vocês lá. Falou, obrigadão pela aula. Pode mandar mensagem para mim que eu estou aqui para te servir. Valeu, galera. Abração para todo mundo. Tchau, tchau.